Muito bem, meus caros, aqui é o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense, de volta aos comentários à Lei de Recuperação Judicial e Falência, já atualizada aí em 2020, né? Não muitas alterações. Então, hoje a gente comenta o capítulo que trata da convolução da recuperação em falência, né? O que é a pior das hipóteses para o recuperando, né? Certamente, pelo menos para o recuperando que deseja tocar suas atividades novamente. São dois artigos, tá? 73 e 74. E hoje o 73 é o típico dispositivo brasileiro, do legislador brasileiro. Aquele que traz várias e várias e várias remissões. Vamos fazer o seguinte: a gente vai ler os incisos e depois a gente vai estudar as remissões. Senão vai virar uma zona, tá? Então vamos lá, ó. Convolução da recuperação judicial e falência. Sempre custa lembrá-los o seguinte: curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou sendo membro. Os links estão aí embaixo do vídeo. Vamos lá então. 73. Convolução da recuperação judicial e falência. O juiz decretará a falência. O que é a convolução? Justamente a decretação da falência durante a recuperação judicial. Quando que ele pode fazer isso? Está lá no 73. Eu já tinha avisado aqui o seguinte, olha, tem muitas remissões. Vamos fazer o seguinte? Vamos ler os incisos primeiro sem as remissões e depois a gente volta e estuda as remissões. Pode ser? Então, primeiro, por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do 42 da lei. Eu sei que já está na lousa, mas a gente vai estudar o 42 novamente de novo. Eu sei que a gente já o estudou, mas não custa nada repisarmos a leitura. Primeiro, então, número 1, deliberação da Assembleia de Credores, na forma do 42. Inciso 2º, quando que o juiz também convola a falência durante a recuperação? 2, pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação de que trata o 53 da lei. Já já a gente vai reler o 53. 3. Quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do 56 desta lei, ou quando rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do parágrafo 7º do 56 e do 58A desta lei. Então, quando fala desta lei, vamos mudar aqui. Tá tudo aqui embaixo, já já a gente estuda de novo. Quarta hipótese, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do parágrafo 1º do 61 desta lei. 5. Por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 desta lei ou da transação prevista no artigo 10C dessa lei federal aí. 6. Quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação, inclusive fazendas públicas. Tá, são 6 hipóteses. Agora a gente vai reler todos os incisos considerando as emissões. Tá? Então, um novo estudo. Primeiro uma lei seca, depois a lei com as emissões. Então, o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial, inciso 1º, por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do 42 desta lei, que está aqui, ó. Já coloquei aí embaixo. Vamos lê-lo. Eu sei que a gente já estudou o 42, mas a nossa leitura não é preguiçosa, nunca, né? Então a gente tem que ler sempre o que está aqui, ó. 42. É aquele que fala assim: considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis dos credores que representem mais a metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação nos termos da linha A do inciso 1º do 35, que é aquele que fala que a Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar número 1 sobre a recuperação judicial, ou melhor, na recuperação judicial, sobre aprovação, rejeição ou modificação do plano apresentado pelo devedor. Então aqui, direto, você, em tese, não convola falência. Exceto ainda sobre a composição do comitê de credores, ou ainda, exceto sobre a forma de... sobre votação, exceto sobre votação de forma alternativa de realização do ativo, nos termos do 145 da lei, que é aquele que fala, por deliberação tomada nos termos do 42, os credores poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio de constituição de sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento, com participação, se necessário, dos atuais sócios, do devedor ou de terceiros, ou mediante conversão de dívida em capital. Enfim, uma forma alternativa de realização do ativo, né? Inciso 2º, então a gente estudou o inciso 1º. 2. Pela não apresentação pelo devedor do plano de que trata, ou melhor, no prazo de que trata o 53 da lei. O 53 está aí embaixo de novo, ó. O plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias,
E aí tem aquelas variações, né, de termo inicial, mas basicamente da publicação da decisão que defere o processamento, e se não o fizer, ó, sob pena de convolução da falência. Quer dizer, a lei de novo sendo redundante. Para que fazer um rol de hipóteses de convolução da recuperação em falência se, durante toda a lei de recuperação em falência, a lei já dita casos nos quais a recuperação é convolada em falência? Não faz o menor sentido. Bastava, já que ela quer inovar aqui, se ela quer inovar em algum inciso, e ela quer, bastava dizer o seguinte: além dos casos enumerados nesta lei, o juiz convolará a recuperação em falência, inciso 1, 2 e 3 no máximo. Né? 2 incisos, talvez. Por enquanto, não precisou de nenhum, tá? Porque ela sempre fala, sob pena de convolução em falência, né? Ó. Então, enfim. Bom, aqui, na verdade, ela até precisaria, né? No inciso primeiro, mas no 2 não precisaria. Número 3. Quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do 56 desta lei, tá aqui, ó, parágrafos 4º, 5º e 6º, ela falou, né? Então tá aqui, eu já deixei na lousa. Ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores nos termos do parágrafo 7º do 56 e 58A desta lei, que tá aqui, ó. O parágrafo 7º eu deixei, do 57, se eu não me engano, ou melhor, do 56, parágrafo 7º, e também 58-A. Vamos começar pelo primeiro aqui. Então, ó, quando não aplicado, essa é a situação 1. Quando não aplicado, o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do 56 desta lei. Vamos lá, 56 caput. Havendo objeção de qualquer credor no plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral para deliberar sobre o plano. Parágrafo 4º. Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador submeterá no ato à votação da Assembleia Geral de Credores a concessão de 30 dias para que seja apresentado um plano, então, pelos credores. Parágrafo 5º. A concessão do prazo do parágrafo 4º, os 30 dias, tem que ser aprovada pelos credores que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 6º. Esse plano proposto pelos credores somente será posto em votação, então, só se vota quando forem cumulativamente observadas as seguintes condições, que a gente já estudou, tá? Número 1, não preenchimento dos requisitos do parágrafo 1º do 58 da lei, a gente já estudou, né? Bate o olho aí você, porque senão é muita remissão também. Número 2, preenchimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 do 53, que a gente já estudou também. 3, apoio por escrito dos credores, que representem alternativamente mais de 25% dos totais sujeitos à recuperação ou mais de 35% dos credores presentes à Assembleia, a que se refere o parágrafo 4º do artigo. Inciso 4. Não imputação de obrigações novas, não previstas em lei ou em contratos anteriormente celebrados aos sócios do devedor. 5. Previsão de isenção de garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em relação aos créditos a serem inovados e que sejam de titularidade dos credores mencionados no 3 deste parágrafo, ou daqueles que votarem favoravelmente ao plano apresentado pelos credores, não permitidas ressalvas de voto. Pessoal, a gente já estudou isso aí, tá? Eu só estou lendo en passant aqui. 6. Não imposição ao devedor ou aos seus sócios de sacrifício maior do que aquele que decorreria da própria liquidação da falência, né? O parágrafo 7º, aí a gente já muda, ó, porque agora a lei fala assim, nos termos ainda também, do parágrafo 7º do 56 e do 58-A. Então, ó, agora a gente vai para o 56, parágrafo 7º. O plano de recuperação, apresentado pelos credores, poderá prever a capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora, permitir o exercício de retirada pelo sócio do devedor. Só deixa eu conferir um negócio aqui. Será que esse é o parágrafo 7º do 56? Espera lá. É o parágrafo 7º do 56. É isso aí. Estranho, né? Mas enfim, nos termos dos parágrafos 7º do 56 e 58-A. Tá, é isso aí. É engraçado, né? Ficou estranho, mas enfim. 58-A, coloquei aqui embaixo, é o que fala: rejeitado o plano proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos aqueles vários requisitos para tentar salvá-lo, né? O juiz, então, convolará a recuperação em falência. De novo, a lei está falando, né? Não precisava constar desse rol aí. Lembrando que dessa sentença cabe agravo, tá? Não cabe apelação. Eu já falei do 58-A aqui com vocês e até dei uma bela destacada lá. Inciso 4. Voltando a estudar o rol aqui, né? Da convolução da recuperação em falência.
4. Por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação na forma do 61, parágrafo 1º desta lei. A gente já estudou, mas não custa repeti-lo, né? Está aqui embaixo. Vamos lá. 61 caput. Proferida a decisão do 58, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencer até no máximo 2 anos depois da concessão da recuperação, independentemente do eventual período de carência. Parágrafo 1º. Durante o período estabelecido no caput, desses 2 anos aí em regra, o descumprimento de qualquer obrigação acarreta a convolução da recuperação em falência. De novo, a lei já ditou, não precisava repetir, né? Voltando então ao rol, inciso 5. Por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 desta lei, eu acho que não coloquei, né? O 68 da lei de recuperação e de falência é aquele que fala assim: as fazendas públicas e o INSS poderão deferir, nos termos da lei específica, parcelamento dos seus créditos em sede de recuperação de acordo com os parâmetros estabelecidos no CTN. Parágrafo único do 68, tá? A gente está falando desse aqui então. Parágrafo único do 68. MS e EPP e EPPs farão jus a prazos de 20% superiores àqueles concedidos às demais empresas. Então, descumpriu o 68, né, os parcelamentos tributários e também previdenciários com o INSS, ou ainda a transação do 10-C dessa Lei Federal 10.522, convola em falência. Só para constar, essa 10.522, né, é uma lei federal sobre cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais. E o 10-C basicamente impõe prazo máximo de quitação, que é de 120 meses, e limite máximo de redução para 70%. Quer dizer, ajuda na recuperação, mas é só até 70%. Mais que isso não há negócio, tá? Pelo menos é o básico que está no 10C, há outros detalhes ali, mas que pra gente aqui basta saber isso. Inciso 6º, última hipótese possível aí, né? Última possibilidade aí, legal, de convolar a recuperação em falência, quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa. Quer dizer, na prática, já houve uma liquidação, né? Ninguém percebeu, mas já foi liquidada, né? Então, esvaziamento patrimonial, enfim. E em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação, inclusive as fazendas. Quer dizer, a recuperação não atinge alguns créditos, né? Que ficam extraconcursais, enfim, que não estão sujeitos aos efeitos da recuperação. Mas mesmo esses credores merecem algum respeito, porque você não pode recuperar a empresa em prejuízo, em detrimento daqueles não sujeitos à recuperação judicial, senão fica injusto, né? A ideia de não colocá-los em recuperação existe por um fundamento, né? Por exemplo, o contrato de leasing, de alienação fiduciária, enfim, a gente já estudou, né? São 5 contratos. Então, eles não entram. Agora, se a recuperação acabar recuperando todos eles, você afronta a própria ideia da lei, né? Então, enfim, aí já convola em falência e vamos que vamos, tá? Então, ufa, a gente leu o rol com as remissões. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não impede a decretação de falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, de novo, respeito aos credores não sujeitos à recuperação, né? Nos termos, primeiro, dos incisos 2 ou segundo do caput do 94 desta lei, está aqui embaixo, incisos 1 ou 2 do 94, ou por prática de ato previsto no inciso 3º também do 94, que está aqui, ó. Então aqui um mistão, né? Vamos botar verde e azul. Então vamos lá, aqui a gente tem que ler a remissão. Então, porque são situações que permitem a convolução em falência, né? Então, vamos lá. Artigo 94, caput. Será decretada a falência do devedor. Decretada a falência do devedor que, primeiro, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento. Não paga no vencimento. Obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse 40 salários na data do pedido de falência. 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Então, já dá sinais aí, já indicativos de insolvência, né? Mete o pau no devedor para fali-lo, né? Basicamente é isso que a lei está falando. O 94 dita os atos de falência, tá? É importantíssimo para fins de concurso e a gente vai estudá-lo mais tarde. Ou ainda por prática do inciso 3º, né, que é aquele que fala, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação. Então, sem recuperação, ele faz o seguinte, primeiro, procede à liquidação precipitada dos seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamento. Né, o cara entra em ruína, faz um péssimo negócio. Enfim, isso é ruim porque ele pinça um credor, teoricamente, em detrimento de outros. Né? Letra B, realiza
ou por atos inequívocos tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade do seu ativo a terceiro, credor ou não. Quer dizer, o cara afronta a fila de credores, né? Letra C. Transfere estabelecimento a terceiro, é o trespasse, né? Credor ou não, sem o consentimento. Então, transfere o estabelecimento sem o consentimento de todos os credores. Aliás, há vários fatores de eficácia no trespasse que vocês estudam em empresarial, né? Não é à toa. E sem ficar com os bens suficientes para solver o seu passivo. Quer dizer, o cara faz um trespasse e já está ruindo, né? O cara vende a única loja que seria capaz de tocar o seu negócio. Não faz sentido, né? Prejudica todo mundo. D. Simula a transferência do seu principal estabelecimento, ou seja, do trespasse, com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização para prejudicar o credor. O cara quer fugir de uma dívida tributária e fica lá 100 e poucos dias quietinho, né? Letra E. Dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar o seu passivo. Então, ele dá em hipoteca o único imóvel que tem e ele já deve para meia praça, né? Não dá. F. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, quer dizer, o cara fugiu, basicamente é isso. Abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se do seu domicílio, de novo uma fuga para evitar uma citação, por exemplo, do local de sua sede ou do principal estabelecimento. E letra G, deixa de cumprir no prazo estabelecido a obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Quer dizer, de novo a lei falando quando convola em outro dispositivo, não havia necessidade de termos um rol específico para isso. Parágrafo 2º. A hipótese do inciso 6º deste artigo, ou seja, vamos lá, essa hipótese aqui, ó. Então, quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora, que implique liquidação substancial da empresa em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação, aí inseridas as fazendas. Então, essa hipótese do inciso 6º, então, essa hipótese não implicará a invalidade ou ineficácia dos atos. Então, essa hipótese não implicará a invalidade ou ineficácia dos atos. E o juiz determinará o bloqueio do produto de eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, os quais ficarão à disposição do juízo. Então, no caso do inciso 6º, que é aquele que fala, quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa. Então, isso é durante a recuperação, né? Em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação, inclusive fazendas públicas. Então, nesse caso, não há nulidade nem ineficácia, até porque está na recuperação, não tem por que nulificar o ato. Mas o juiz simplesmente determina o bloqueio do produto. Então, para tudo, tá? De eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, os quais ficarão à disposição do juízo. Quer dizer, a rigor acaba sendo uma ineficácia, né? Você atinge a eficácia de um ato já celebrado. A lei aqui foi a técnica, na minha opinião, tá? Enfim. Parágrafo 3º. Considera-se substancial a liquidação, né? Então, espera aí que meu celular está tocando. Pessoal, desculpa, voltando então. Então, o que é liquidação substancial, né? Que já torna defunto recuperando, né? Já morto para negócio. Então, o que é substancial liquidação? Considera-se substancial liquidação quando não forem reservados bens, direitos ou projeção de fluxo de caixa futuro, claro, né, suficientes à manutenção da atividade econômica para fins de cumprimento de suas obrigações. Mas é facultada uma perícia específica para verificar essa finalidade, até pelo bem do contraditório e da ampla defesa. Na minha opinião, o parágrafo 3º do 73 aí é completamente uma chuva sobre o molhado, né? O legislador quer mostrar serviço para falar o óbvio. Então, é óbvio que há uma liquidação substancial nesses casos aí. A lei não precisa ditar esse tipo de coisa, né? Isso é no máximo papel da doutrina, enfim. 74, para acabar o vídeo de hoje, na convolução da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação presumem-se válidos desde que realizados na forma da lei. Claro, para não afetar terceiros de boa fé, né? Justamente, se você observou a lei, o terceiro está de boa fé, né? Então é isso. Um abraço forte, até mais. No próximo vídeo, já vou deixar pronto aqui, no próximo vídeo a gente estuda a falência, né? Então a gente sai da recuperação, então a gente vai estudar o capítulo 5 da lei ali, que fala da falência,
mais precisamente as disposições gerais da falência. Aí tem uma porrada de dispositivo, né? Artigos 75 a... Não são muitos não, agora não são muitos. 75 até 82-A, tá? Também tem alteração aqui da Lei 14.112. E aí, pessoal, batendo os olhos aqui, a gente já está chegando na metade, né, da lei. Então a gente andou bem até aqui. Um abraço forte, até mais. Tchau, tchau.